Olá, tudo bem com você, amiga querida? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está meditando nessa palavra. Hoje nós vamos estudar mais uma característica notável da vida de Débora. Então venha comigo e caminhe com Deus e vamos mais fundo nessa mulher, na vida desta mulher. Então vamos lá. Hoje o tema é uma testemunha notável. Ontem nós meditamos nas características da vida de esposa de Débora e o quão importante é a missão que uma esposa tem nas mãos. Hoje nós veremos a característica de ser testemunha e a testemunha que fez toda a diferença para não só o tempo dela, como também nos dias de hoje, que é essa vida tão sublime que se chama Débora. O texto bíblico está em Juízes 4, mais uma vez eu faço a recomendação da leitura para que você tenha mais entendimento. E o pedacinho desse versículo que a autora grifou, que está dizendo assim: e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Visite um museu de arte, examine um quadro qualquer e você verá que o cenário de fundo evidencia o tema e dá impacto à pintura. Isso me faz lembrar aquele quadro, aquela tela e obra do artista Leonardo da Vinci, que fez Mona Lisa. A gente olha para aquele quadro e o que mais impacta a gente, não somente o retrato da mulher ali pintada, mas toda a complexidade que tem na perspectiva do quadro, não é verdade? Você já reparou nisso? Então, fica aqui a respeito do que a autora está dizendo. Então, quando examinamos a vida de Débora, mulher que amava a Deus e que é o tema de hoje, não podemos deixar de observar o pano de fundo contra o qual a sua vida fascinante é retratada. Nós vemos que existe a época, o problema, a profetisa e o propósito. Sobre a época, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21 fala sobre isso. Este é o pano de fundo do livro de Juízes. Evidentemente, Israel atravessava um tempo sombrio, caracterizado por desobediência, idolatria e derrotas. Os israelitas entraram na terra prometida, mas por causa dos inúmeros redutos pagãos que restaram, sofreram um declínio espiritual e a constante ameaça de guerra. O problema: durante aqueles tempos de turbulência, Deus permitiu que os filhos de Israel caíssem nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que oprimiu duramente os israelitas por 20 anos. A profetisa. Débora foi a solução de Deus para o problema de Israel. Se tornou testemunha, sua profetisa. E como tal, Débora discernia e explicava a mente de Deus. Ela ministrava como mediadora entre Deus e seu povo. Inspirada por Deus a falar por ele, Débora transmitia sua sabedoria, conhecimento e instruções quando o povo recorria a ela pedindo ajuda. Então, para muitos que acham que a Bíblia é muito patriarcal e que não dá oportunidade às mulheres, aqui nós vemos algo que está contrariando esse pensamento. Sim, a Bíblia valoriza, Deus valoriza as mulheres. O propósito. O propósito de Deus ao usar Débora como juíza foi liderar seu povo para ganhar a guerra contra os cananeus e reavivar a chama espiritual em seus corações. Ao ouvir a palavra de Deus, o povo despertou de sua decadente condição espiritual e seus corações se entusiasmaram. Como testemunha de Deus, Débora foi usada pelo Senhor para levar os israelitas de volta a Ele. Você está sendo uma testemunha útil para Deus? Você também está atravessando tempos espiritualmente sombrios?
Em todo o mundo há pessoas que necessitam de Deus. Em sua igreja, os cristãos necessitam de encorajamento e de exortação. Isso cabe à sua casa, aos vizinhos que moram ao seu lado, ao pessoal do trabalho, enfim. Todos podem estar precisando de uma palavra de encorajamento ou uma exortação. Então, a sabedoria e a palavra de Deus necessitam ser proclamadas e você pode compartilhá-las com as pessoas que dela necessitam todas as vezes que falar sobre as verdades contidas na Bíblia. Tenha por objetivo seguir os passos da piedosa Débora. Antes de tudo, abra a palavra de Deus para que seu coração possa ser encorajado. Depois, ponha mãos à obra e estimule a fé de outra pessoa. Isso aqui que ela acabou de escrever, né? Que ela escreveu aqui, nós acabamos de ler, me faz pensar que não, eu não preciso ficar por aí o tempo todo com a Bíblia na mão, pregando ou querendo usar de proselitismo para forçar as pessoas a aceitarem Jesus. A minha vida traz uma espetacular quadro ou obra do Criador para levar as pessoas a olharem para esta tela que é a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso lar e contemplarem Deus ali nessa tela. Isso me fez refletir, por isso que eu gosto muitas vezes de não ficar escrevendo o que eu vou falar na meditação, porque às vezes o Senhor traz uma inspiração, como está trazendo nesse momento. Sim, a sua vida é uma tela. E isso faz com que qualquer pessoa que está olhando para a sua vida, que é uma tela, ela veja as características de uma obra de arte muito harmônica ou uma obra de arte confusa. Você já viu que alguns artistas, eles repassam para uma tela de arte o que está no seu coração, o seu sentimento, e que algumas telas transmitem algo confuso, que você nem compreende o que está ali, você interpreta algo triste, algo sombrio, ou a obra de arte transparece o que o artista estava cheio no seu coração de alegria, estava transbordando harmonia, felicidade. Assim é a nossa vida também. Muitas vezes a nossa tela pode estar transparecendo algo muito confuso e sombrio, mas se você estiver conectado com a glória de Deus como Débora buscava estar, ela se tornou ali uma testemunha para fortalecer o coração das pessoas naqueles dias sombrios em que eles estavam vivendo. E hoje não é diferente, gente. Provavelmente hoje seja até muito mais sombrio o cenário que nós estamos vivendo, um cenário muito duvidoso e cheio de especulações. E com todas essas especulações, ao invés de trazer conforto, muitas pessoas que têm o dom da palavra, que têm o dom de transmitir os sentimentos ou transmitir o cenário da situação, eles fazem causar muito mais inquietação nos corações do que trazer o conforto e o renovo espiritual. Não é que nós tenhamos que estar nos dias de hoje, como eu posso dizer, totalmente desligado, mas precisamos estar sim atentos. Porém, nós precisamos ter uma paz que transcende toda a situação que nós estamos vivendo, né? Uma paz que vem do trono de Deus, a paz que excede todo o entendimento, que é o que a palavra de Deus nos diz. É essa paz que nós precisamos cultivar. E é essa paz que o povo de Israel via na profetisa Débora. Tanto que ela esteve ali julgando debaixo de uma palmeira. Aquela palmeira significa força, significa vitalidade, significa conforto, significa consolo, significa paz. Que a tua vida, que o teu lar seja uma obra de arte, seja uma palmeira, da qual muitos venham ali buscar um pouquinho do abrigo dessa sombra. Sim, mas eu não quero me desgastar com as pessoas. Eu posso testemunhar algo para você? Eu poderia deixar de mão de estar fazendo esses trabalhos aqui, sabe? Porque eu tenho muitos afazeres com as crianças.
Mas eu me comprometi durante esses 366 dias de 2020 a estar aqui diariamente com você, buscando uma fonte de renovo. Quando nós começamos esse trabalho, nós não sabíamos que ia vivenciar dias tão sombrios e difíceis que estamos vivendo. Mas provavelmente foi isso que o Senhor quis colocar no meu coração e no seu coração também, para ficar firme nesse propósito. Uma fonte de águas vivas, um refrigério. Provavelmente esse trabalho do canal Doce Retidão esteja sendo essa palmeira que traz sombra e conforto para dias tão difíceis. Pelo menos para mim está sendo dias de conforto. Parar tudo que eu estou fazendo para estar aqui nesse momento tem sido sim um alento e um conforto. Mas eu confesso, tem dias que é difícil estar aqui, mas tem sido gratificante estar com você. E eu te peço, compartilhe. Você sabe que tem mulheres sofrendo, desanimadas, atordoadas, confusas, estressadas. Peça a elas que dediquem um tempo para estar acompanhando esses devocionais, porque aqui tem sido uma fonte de refrigério e regozijo. Tá bom? Eu não tô ganhando nada com o YouTube. YouTube, para você ter ideia, para você conseguir ter alguma coisa do YouTube, você precisa ter no mínimo uns 10 mil inscritos. Então isso não é o meu interesse. O meu interesse é que cada pessoa que acompanha esse trabalho venha ser também fortalecida e renovada. Tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã nós vamos ver mais uma característica notável da vida dessa esplêndida mulher que se chama Débora. Deus te abençoe e até amanhã.